falar das linguagens de programação. Não vamos entrar ainda nos detalhes de como que a gente faz a programação, mas vamos falar um pouquinho das linguagens padrões aí utilizadas nos CLPs. Claro que a linguagem principal é a nossa linguagem de circuitos, linguagem de contatos ou linguagem ladder. Tá? Então hoje a gente fala das linguagens de programação. Então, o que a gente tem na agenda hoje? Norma IEC 61131 é a norma que padroniza aí os nossos CLPs, e o capítulo 5 é a norma das linguagens de padronização, que a gente vai falar já delas aí, as linguagens de programação padronizadas. Então nós temos linguagens textuais, né? São duas aqui, textuais. A IL, que é Instruction List ou lista de instruções, a ST, Structure Test ou texto estruturado, e temos as gráficas também. Então a gráfica nós temos a ladder, né? Que é o nosso diagrama de contatos, que vocês já conhecem como esse diagrama funciona. O que precisa só é formalizar no nosso código-fonte essa linguagem. E temos o diagrama de blocos de funções também, FBD. E temos o Graphset, que a gente vai falar um pouquinho também do Graphset aqui, que é uma linguagem gráfica também. Falando um pouquinho da norma, então a norma IEC 61131, olha lá, ela é de 92, né? Onde a Comissão Internacional de Eletrotécnica publicou a primeira edição dela. Claro que as normas elas vão tendo edições, né? Novas edições. Vocês devem conhecer muito bem a NBR 5410, né? Ou a NB3, que é da parte de instalações. Né? Então também é uma norma. Aqui nós temos uma norma para CLPs. Essa norma foi dividida em vários capítulos, possibilitando a definição de critérios para cada um dos tópicos. Né? Então, divisão em capítulo, toda norma, né, vai ter essa divisão em capítulo. Né? No caso dos CLPs, então nós temos aqui o capítulo 1, que são as informações gerais, o 2, a parte de hardware, o 3, que é a de linguagem de programação, né? O 5, eu tinha dito no início que era o 5, mas é o 3, o 5 é a parte de comunicação, também é um assunto que a gente vê. Né? 5 é a parte de comunicação, 3 é as linguagens. Então, hoje a gente vai focar nesse 3 aqui. E 4, guia de orientação ao usuário. Então, essa norma 61131, capítulo 3, ela especifica as semânticas e as sintaxes para as linguagens de programação dos controladores definidos na IEC 13111, que é aquela definição lá dos nossos CLPs, no que se refere aos conceitos gerais. O que é semântica? Significado dos modelos de programação. O que é sintaxe? Forma de escrever esse código. Né? Então, aulas de protocolos de comunicação tem muito esses textos aí, né? Semânticas e sintaxes, né? Camada OSI também, né? A parte de redes. A primeira edição da IEC 6131, capítulo 3, foi publicada em dezembro de 93 e a segunda em 2003. A 5, que também é foco aí dos nossos estudos, trata da comunicação de dados internos, uma vez que esses tópicos estão indiretamente interligados. Então, o 5 está presente muito hoje na indústria 4.0, parte de comunicação. Então, a norma 6131 define que para um CLP estar de acordo com os padrões,
por ela estabelecidos, deve possuir ao menos 2 linguagens gráficas e 2 linguagens de texto. Então, no mínimo, o fabricante ele tem que disponibilizar 2 de texto e 2 gráficas. Então, aqui nós temos os exemplos aqui, ó, B e D, linguagens textuais. Temos aqui A e C, linguagens gráficas, juntamente com o Graph7, que é o E aqui. Então, tem que ter aí, no mínimo, 2 gráficas e 2 textuais. Mas a maioria usa essa aqui, que é a linguagem ladder, né? Então, a maioria da programação é feita pela linguagem ladder mesmo. E já é uma linguagem bem mais familiar para vocês, mesmo que vocês não conheçam, porque vocês já conhecem a parte de comandos elétricos. Então, assim é consenso entre os atuais fabricantes trabalhar com as seguintes linguagens. 2 textuais, que serão as instruction list, ou lista de instruções, e a de texto estruturado. E 2 gráficas, que é o ladder e o FBD, diagrama de blocos de funções, onde a mais utilizada vai ser essa aqui, LD, ladder. Hoje nós não falamos de linguagem ladder. Vamos dar só falar um pouquinho da maioria aí das linguagens. Um quinto modo de programar alguns equipamentos de mercado, ó, é o SFC, sequenciamento gráfico de funções, também conhecido como Graph7, né? Graph7. E o Graph7 ele também é muito usado na área de processos, né, engenharia de produção, né, então tem outras finalidades também. Possui elementos para organizar programas de maneira sequencial e permite também o controle paralelo de processos. Tá? Entre todas essas linguagens, nós temos parâmetros definidos para que realmente haja a compatibilidade entre equipamentos. Então, a norma começa a definir parâmetros. E o primeiro são quanto aos dados. Né? Então, a norma prevê alguns tipos de dados. São dados, basicamente, utilizados nas linguagens de programação. Né? Então, o primeiro deles chama grupo de bits, e os nomes que são dados para esses grupos de bits, e a quantidade de bits que eles reservam na memória. Né? Então, nós temos a memória RAM do nosso CLP, e quando você reserva espaço de memória, isso aí significa que você está criando uma variável para você utilizar no seu código, né? Então, reserva de espaço de memória é você criar uma determinada variável. Agora, você vai criar uma variável, mas e aí? De quantos bits é essa variável? Então, nós temos esses padrões de dados, né? Então, o tipo booleano é 1 bit, o tipo byte são 8 bits, o tipo word 16 bits, o D-word, que é double word, ó, dobrou, foi para 32, o L-word, long word, são 64, né? Então, na linguagem ladder em si, nós não usamos muito, né, essas declarações, né, de variáveis, porque o compilador ele vai fazer isso para a gente. Se você vai colocar um contato de liga e desliga, como é só liga e desliga, eu tenho 1 bit só para representar essa variável aí de liga e desliga. Ele vai automaticamente criar o tipo booleano. Né? Então, ele vai gastar apenas 1 bitzinho de memória aí para esse contato de liga e desliga. Mas nós temos mais. Né? Nós temos alguns
outros tipos de dados que são os inteiros. Então, quando eu quero representar números inteiros e números reais, aí nós temos o sint, o s de short, int de inteiro, né? Short é curto, que aí é 1 byte, porque geralmente o int são 2 bytes, aqui ó, o int inteiro são 2 bytes. Se você escreve sint, você diminui ele. O dint você dobra, né? Foi para 4 bytes. O longint vai para 8 bytes. O U é não definido, né? Então é um tipo, né, de dado que ainda não é definido. Real. Real, ele também é conhecido como ponto flutuante. Ah, mas o que é um número real? Ah, é quando você quer representar, tipo, para nós, para projetos, né, industriais, aí a gente quer medir tensão. Então, eu não quero medir só o 0 e só 1, só nível alto ou só nível baixo. Eu quero medir 4,35. Opa, aí tem que ser o ponto flutuante. Eu quero medir 3,33. Aí tem que ser esse tipo de dado aqui, flutuante. Como é que a gente representa um número desse, que tem a parte inteira, tem a vírgula e tem a parte fracionária dela? É uma norma que define. Então, existe uma norma que é a IEC 559, ela define como é a representação desse tipo de dado que é real. E quanto de espaço que a gente precisa de memória para esse tipo de dado? 4 bytes, ou se for o L real, que é de long, 8 bytes. Nós temos dados que são muito utilizados para representar tempo, né? Então, a duração de timers e processos são muito usados esses tipos de dados. E data e hora do dia também, né? Data e hora, então, tempo, data e hora do dia é muito utilizado, né? Então, o date é data de calendário, o time of day é a hora local, date and time é a data e a hora local, né? Aí juntos os dois, né? Então, são informações hoje necessárias aí para projetos, né? Para os nossos códigos. Nós temos também tipos de dados quando eu quero escrever o nome, escrever frases, ou seja, sequência de caracteres. Então, para armazenar sequência de caracteres, eu preciso do tipo string, que chama. Então, caracteres que podem ser expostos em cotas únicas. Geralmente, o tipo string usa uma codificação que se chama ASCII. Então, o código ASCII é o código do nosso teclado. Então, é um código internacional que define para a letra A maiúscula um código de 8 bits, para a letra B minúscula um outro código de 8 bits, e assim por diante. Então, esse tipo de dado é o tipo string. Aí nós temos o WString, envia várias strings, né? Temos as arrays, são múltiplos valores armazenados na mesma variável. Né? Esse tipo arrays aqui é a nossa matriz, quando eu tenho linhas e colunas de dados, ou eu posso ter um vetor, que é uma linha só com vários dados, né? Que são múltiplos valores. Temos subranges, define limites de valores para entrada ou saída de dados, por exemplo, sinais de 4 a 20 miliamperes. Né? Então, eu tenho subranges, representação de sinais, como exemplo aí. Quanto às variáveis, existem variáveis que, no nosso código, elas têm um escopo que se chama global. Ou seja, essa variável é reservada, é definido um espaço de memória para ela, porque todas as funções do nosso código vai usar esse tipo de variável. Então, ela serve para todo o programa, e não necessariamente só apenas uma parte dele. Mas o que é uma parte do programa? Uma parte do programa seria uma função, uma subrotina, né? Porque dentro de uma função, dentro de uma subrotina, eu posso criar uma variável que se chama local.
aí sim, essa variável ela só serve para aquela função. Ela só serve localmente. Então, ela serve somente a uma parte do programa, que seria essa função. Temos o I/O Mapping, que é mapeamento de todas as entradas e saídas em relação às posições de memórias pré-definidas. Então, esse tipo de monitoramento, ele é necessário, né, para o CLP. Então, o CLP reserva fisicamente essas memórias aí para a gente mapear, né, os sinais de entrada e saída do CLP. Temos o external, mapeamento definido exclusivamente como pontos de entrada e saída de dados. Temos o temporary, usados momentaneamente durante a execução do programa, ou seja, temporariamente. Resultados, geralmente resultados de operações, né, lógicas e matemáticas que a CPU executa. De configuração, nós temos também um parâmetro que se chama configuração, né? Então, de parâmetros, nós temos também o item C aqui, que a gente está falando agora, que são as configurações. São os recursos de hardware e vínculos específicos para o processamento de dados dos programas. Quanto a recursos, nós temos a reserva de memória ou índices de processamento para determinada parte do nosso programa. Quanto a tarefas, elas podem seguir paralelas, sendo executadas simultaneamente pela CPU. Quanto aos programas, eles podem ser executados ciclicamente a cada determinado período ou quando ocorrer certo evento. Temos o item D, que também é a organização das unidades de programas, definidos pelas funções básicas, blocos básicos, possibilidade de criação de funções e blocos de acordo com a necessidade da programação. Então, essa organização de unidades de programa, ela padroniza funções tipo ADD, tipo SQRT. Então, o ADD vai fazer soma. SQRT extrai raiz quadrada. Né? Sin, seno, cos, cosseno e assim por diante. Né? GT, mínimo, máximo, AND, OR. Né? Então, operações lógicas e também operações matemáticas. Então, tudo isso faz parte da norma IEC, e essa norma IEC, ela está definindo, né, todo esse tipo de padronização. Temos também, quanto à organização das unidades de programas, funções customizadas. Então, é um campo no qual o programador pode criar funções ou utilizar mais de uma função pré-existente para a criação de outra função em sua programação. Então, eu posso criar uma função e utilizar essa função em outras partes do meu código. Eu não preciso estar repetindo essas ações, né, em várias partes do meu código. Eu crio uma e aí com essa eu chamo ela em várias partes do meu programa. Também, continuando aqui a parte de organização das unidades de programas, nós temos os blocos de funções. Então, são padrões iguais aos apresentados nas funções, só que em linguagem de bloco. Também eu vou ter, nessa linguagem de bloco, ações que eu repito. Estou repetindo constantemente, então eu não vou ficar colocando ela em várias partes do meu código. Eu crio um bloco e chamo quando necessário. Blocos customizados, campos para elaboração ou utilização de mais de uma função pré-existente na criação desses blocos. Podem ser compostos também por blocos comercializados, por outros fabricantes ou empresas especializadas. Então, são blocos mais específicos, esses customizados. Mas são blocos, quando a gente está falando de blocos, é a nível de programa. Então, é um bloco de programa específico. E os programas em si são programas e subrotinas específicos, podem ser armazenados em funções ou blocos criados pelo programador e utilizados mais de uma vez na atual aplicação ou
ele fica salvo e posteriormente você usa para outros programas. E temos a parte de links externos, como padronização também. Então, essa etapa inicial de padronização. E os links externos, eles abrem espaço para o capítulo 5, né, da 6131, né, que é o capítulo 5, é a parte de comunicação. Trata especificamente dos formatos de comunicação, das facilidades que o padrão determina como necessários para a compatibilidade com a norma. Então, ela vai determinar padrões físicos e lógicos de uma comunicação, né? Que conector eu vou ter aqui? Né? Quais níveis de sinais que eu vou ter, né, nesse meio? Que meio que eu vou poder utilizar? E assim por diante. Vale ressaltar que essas normas possibilitam que fabricantes de outros tipos de hardware compatibilizem seus produtos. Então, norma é para isso. Se eu não tiver compatibilidade em produtos, eu não vendo o meu produto. Então, o meu produto ele tem que ser padrão ao produto de mercado, senão eu não vou conseguir vender. Hoje existem fabricantes de soft PLCs que nada mais são do que computadores que podem ser programados para atender controles lógicos, obedecendo às normas definidas pela IEC. Então, eu já falei até para vocês que dá para a gente montar um CLP com os microcontroladores, com a plataforma Arduino, com a plataforma PIC, né? Então, lá no curso de automação de vocês, a instalação elétrica, eu também trabalho lá no curso de eletrônica industrial. E o curso de eletrônica industrial, nós temos também aplicabilidades lá para CLPs, né? Então, tem muito projetinho também de TCC que envolve os nossos CLPs. E lá a gente monta o CLP. Então, a gente vai montar o CLP e hoje existem interfaces que você cria a sua linguagem ladder e essa interface se comunica com a plataforma de microcontrolador, que é uma plataforma embarcada, e ela programa, né? Ela cria um código executável em função do que você programou em linguagem ladder e o nosso sisteminha embarcado ele vai executar o que eu pedi lá naquela minha linguagem ladder, que nada mais é do que um CLP, né? Um sistema embarcado desenvolvido lá por um determinado grupo. Falando agora das linguagens. Então, até agora nós falamos de parâmetros que eles precisam ter significados iguais entre os fabricantes. Então, aqueles parâmetros lá, todo fabricante tem que seguir. Então, quem quer montar um CLP vai ter que seguir todos aqueles parâmetros que nós falamos até agora para que eles sejam compatíveis com o mercado. Claro que ali só tem um resumo, né? A norma ela vai especificar bem melhor lá os detalhes de tudo que foi dito até agora. Agora falando de como que é a linguagem, né? Como que é a linguagem, no caso aqui a primeira que é a lista de instruções, como que ela opera? Como é que eu crio, né, um código fonte usando a lista de instruções? Então, essa linguagem é basicamente a transcrição da linguagem de relés ladder, só que de uma maneira escrita, né? Então, eu vou pegar aqui a linguagem gráfica e transformar ela em escrita. Essa etapa foi importante nos primórdios do CLP, pois não existiam terminais gráficos. Então, lá no comecinho, né, dos CLPs, não tinha uma tela bonitinha de computador que nem vocês têm hoje, né, com qualidade, com resolução, que você pode ir lá fazer o desenho dos seus contatos, né? Então, não tinha. Antigamente, os terminais de vídeo, os displays dos terminais de programação eram alfanuméricos. Então, a linguagem, né, nesses primórdios, ela já era também por instruções. Você usava lá o DOS, o MS-DOS, né? Você queria ver um diretório, você não clicava na sua pastinha amarela que está na tela do computador. Você ia lá na área de comando e escrevia dir. E você quer mudar de pastinha, você vai lá e clica na pastinha que você quer hoje, né? Antigamente a gente dava CD, né? CD e o nome do diretório que você quer. Então,
já era assim, né? No início também, né? Os computadores já trabalhavam com lista de instruções. Um compilador se encarregava de traduzir essa lista de instruções para a linguagem máquina, assembler do processador. Então, isso também ocorre hoje para qualquer linguagem, né, de programação. Você vai programar um sistema embarcado, tipo, você vai programar um CLP, o CLP não vai entender o que você está escrevendo lá na tela, ele não vai entender aquele desenho de comando que você fez na tela. Ele entende linguagem de máquina, né? Agora, nós, o programador, é mais difícil a gente trabalhar com linguagem de máquina. Nós gostamos da parte gráfica. Então, nós desenhamos o nosso circuito e o compilador, ele traduz para a linguagem de máquina, né? Então, hoje tem o compilador em toda a linguagem, né? Toda linguagem de programação existe esse compilador que faz essa tradução. Então, instruções mais comuns empregadas nessa linguagem, ó, na lista de instruções, IR. Então, eu deixei destacado aqui algumas que a gente vai utilizar num exemplo. Então, LD de loader, né, que é carregar. Então, carrega valor. ST de store. Store armazena, é armazenar, né, armazena um resultado. Aí tem o set e reset de bits, né? Então, no caso aí, ó, latches ou flip-flop trabalham, né, com set e reset. Lógica AND, então vocês já viram que se você coloca dois contatos em série, você tem essa lógica aqui, AND, que é a lógica booleana. OR, se você coloca dois contatos em paralelo, né, você tem a lógica OR, né? Então, é a lógica booleana OR. Temos a XOR, né, que é o ou exclusivo. Então, essa lógica é muito usada para a gente fazer comparação de valores, né? Então, quando a gente compara valores com a lógica XOR, o resultado vai ser zero. Temos aqui a parte de soma, né, subtração, multiplicação, divisão, comparação. Então, no exemplo, a gente vai trabalhar mais com carrega, armazena, lógica E e lógica OR. Temos mais aqui, né? Ó, temos comparação também, ó, que maior ou igual a. Temos comparar a igual, compara diferente, compara menor ou igual, compara menor que, faz jump, que é salto, né? Chama a subrotina, retorna, volta lá, né? A função da subrotina, conclui valor chamado e assim por diante. Então, o programador, né, que trabalha com linguagem de instrução, tem que conhecer esses operadores para criar, né, a sua linguagem de instruções. E a gente vai criar uma linguagem de instruções para essa solução que é mais fácil de vocês entenderem. Ó, isso aqui vocês entendem, né? Esse diagraminha aqui de comando, né, para vocês é muito fácil entender. Ou seja, vocês têm os contatos, ó, A e B em paralelo. Isso aqui é uma lógica booleana ou. Vocês têm o C e D em paralelo. Isso aqui é uma lógica booleana ou. E esse conjunto C e D com o conjunto A e B, eu tenho uma lógica E entre esses dois, né? Então, tem uma lógica E entre esses dois. E essa bobina aqui é o resultado que eu quero, né? Vai ser a minha saída. X é a minha saída, né? Então, se eu fechar ou A ou B, E ou C ou D, eu tenho esse X. Analisando a figura, fazemos a seguinte leitura. Havendo continuidade elétrica de A ou B, né? Então, até no texto, quando a gente lê, tem essas lógicas booleanas, né? A ou B, E, C ou D, olha lá, o X vai ser acionado. Aí o X vai ir para 7. 7 é nível 1. Então, como é que fica
a linguagem de instrução, né, para essa solução aqui, ó, desse diagrama. Então, eu vou escrevendo assim, ó, linha a linha ela, né, e tem o que ela faz, né, mas vamos pegar aqui, ó, LDA. O que faz o LD? Loader. Ele carrega o valor que está no contato A. O LDB carrega o valor que está no contato B. Aí ele executa um OR e salva o resultado no B. Esse OR B, ele executa um OR entre o A e o B e salva no B. E fica armazenado o valor no B. Depois ele vai testar aqui ele vai repetir. Carrega o C, carrega o que está armazenado aqui no C. LD, carrega o que está armazenado no D. Faz o OR e salva o resultado no D. Ele faz o OR e carrega o resultado no D. Depois, ó, ele faz um AND-B. O que o AND-B faz? Ele vai executar a lógica AND entre o B e o D, porque ó, o B foi armazenado o resultado dessa OR no B. E no D foi armazenado o resultado dessa outra OR. Aí ela faz um AND entre as duas. Entre as duas nós temos o AND. E esse AND vai dar o resultado, né? Em função esse resultado AND vai ser salvo em B. Aí ela faz um STX, que vai armazenar o valor de B em X. Então, se o valor de B for 1, ele vai ativar a bobina. Se for 0, ele desativa a bobina. E assim por diante. Aí o nosso código fica fazendo essa varredura. Né? Ele não vai executar uma vez só, ele vai criar uma varredura, um laço infinito vai ocorrer aqui para ele ficar constantemente testando, né, essas chaves e gerar a saída em função dessa lógica aí. Então, a lista de instruções trabalha assim. Percebe-se que tal lógica ó, utiliza uma única instrução por linha de programação, o que dificulta a elaboração de grandes programas. Então, conforme a sua lógica vai aumentando, né, o número de contatos, o número de saídas, vai dificultando para o programador montar essa lógica aí. Então, desse modo, faz-se necessário um controle muito eficiente na utilização dos registradores e respectivas interfaces de entrada e saída para não haver falhas durante a confecção do programa. Então, é uma programação bem mais especializada. Então, quem programa com linguagem lista de instruções, aí a pessoa talvez vai ter que realmente fazer um curso de programação para isso. Aí veio o texto estruturado. Né? Então, é uma linguagem mais elaborada, considerada de alto nível. Então, a linguagem de alto nível, essa palavra, às vezes, ela assusta, né? Alto nível. Mas é o seguinte, toda linguagem de alto nível significa o quê? Que ela é mais fácil para o programador trabalhar. Ela é mais fácil para o programador entender. E o alto nível está onde? O alto nível está na complexidade do compilador, que é o compilador é o que faz a tradução para a nossa linguagem de máquina, para o assembler. Então, o alto nível está onde? Tá lá para o nosso compilador trabalhar. O alto nível é o alto nível do compilador, não do programador. Para o programador fica mais fácil. Então, considerada de alto nível, que usa o princípio da criação de sentenças para definir e informar ao CLP qual a lógica necessária em determinado ponto. Como possibilita a utilização de mais de uma instrução por linha, agiliza e facilita a tarefa dos programadores. Né? Então, eu posso escrever em uma linha. Claro, vai depender da lógica que eu quero, porque se eu também escrever tudo numa linha só, meu código, aí fica ruim da gente entender. Mas se a gente separar de uma maneira mais fácil, né, de visualizar, ela vai ficar bem mais simples da gente entender. Com estrutura similar,
a de linguagens de programação, como o C++ e o Pascal. Então, o texto estruturado, ela se assemelha muito à linguagem C++, à linguagem C também, à linguagem Pascal. Permite o uso de comandos específicos para definição de laços de controle. Né? Então, eu começo a criar laços de controle, que eles usam essas funções aqui, ó, repeat until. Então, ele fica repetindo ações, né, até acontecer alguma coisa, né, que é o repeat until. E tem muito usado em linguagem C, para sistemas embarcados, o do while, né, faça enquanto. Então, são laços de repetições, né, então elas já trabalham com essas funções, né, ou operações lógicas de laços de controle. Então, fica mais fácil da gente montar a nossa lógica. Possibilita a utilização de instruções de condições, né? Então, instruções condicionais. E essas instruções condicionais também são muito utilizadas na maioria das linguagens de alto nível, né? Hoje em dia. If, then, else, ou apenas if, else, ou if, else, if. O case, né, do nosso switch case, também muito usado. E ela permite, ó, equações também trigonométricas. Então, ela já vem, né, com essas funções prontas, né? No caso, sim, aqui de função seno, SQRT de raiz quadrada. Né? Mesmo sendo uma linguagem mais fácil de ser compreendida e escrita, ainda demanda mão de obra especializada para a confecção e manutenção de programa. Então, mesmo assim, essa linguagem, né, de texto estruturado precisa de uma pessoa que tenha bem mais habilidades com linguagem de programação, se não uma pessoa da área, né, de programação. Então, aqui temos o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo que nós fizemos lá na linguagem de lista de instruções em texto estruturado. Olha só como é que fica bem mais simples. Então, você vai escrever basicamente a expressão booleana, nós temos aqui, né? Onde x é a minha saída, aí você faz um A or B, né? Faz uma lógica OR aqui. Depois você faz um C or D. E o resultado dessas duas é a nossa AND. Né? Aí você faz uma AND aí. Então, essa seria a programação para essa solução aqui. Né? Então, nós entendemos essa parte. Né? Quem é da área de instalações, ó, entende esse diagrama. Né? Mas vocês estão vendo que fica fácil, né? Montar a expressão booleana, vocês já sabem. Montar essa expressão, a gente tem até trabalhado quanto a isso, né? Para projetos. É a linguagem de texto estruturado, trabalha dessa maneira aí. Temos a parte de diagrama de blocos funcionais, também é uma linguagem de programação, só que aí já entra a parte gráfica. Então, essas duas últimas, IL e ST, são as linguagens de textuais, né? Chamadas linguagens textuais. As próximas são linguagens gráficas, né? Inclusive o ladder é gráfico também. Então, o FBD, diagrama de blocos funcionais, utilizada na programação de CLPs, é uma linguagem gráfica baseada na interligação de blocos funcionais, que previamente disponibilizados pelos fabricantes ou que permite ao próprio programador construir. Tipo, você quer construir um bloco para controlar um motor de passo. Aí você monta toda a lógica de controle de motor de passo, cria o bloco, e você pode reutilizar depois esse bloco para controle de outros motores de passo. As entradas e saídas são conectadas a esses blocos, criando uma malha de interconexões que possibilita a obtenção dos mesmos resultados de outras lógicas de programação, porém, de uma maneira bem mais agradável, bem mais fácil de visualizar, né? Que é a parte gráfica, né? Todo mundo gosta dessa programação gráfica. Então, não sei se vocês conhecem, tem lá no MIT, lá dos Estados Unidos,
tem uma plataforma de programação que usa esses bloquinhos, né? Então, você pode programar sistemas embarcados usando bloquinhos, né? É o MIT Inventor que chama. Então, quem gosta, escreve aí no Google MIT Inventor. Aí você vai lá no site do MIT e entra num bloquinho de edição de código, e aí você faz tipo um programa para o seu celular, para o Arduino não, né? Eu ia falar Arduino, para o sistema operacional do seu celular, né? No caso aí o Android. Então tem lá a janelinha, aí você monta lá um botãozinho, a hora que apertar um botãozinho, ele fala oi. Então você pode fazer um programinha desse aí. Lá com o MIT Inventor, transferir para o seu celular, você vai ver que ele vai funcionar, mas vai usar uma linguagemzinha de blocos, tá? Quem também gostar, tem muita videoaula que fala do MIT Inventor aí para programação de celular, para programação de sistemas embarcados. Uma das grandes vantagens é o que eu já falei, né, que é a reutilização dos blocos dentro de um programa. Então, você criou lá, como eu dei o exemplo lá do bloco motor de passo, então você pode reutilizar depois esse bloco para outros controles de motores de passo. Suponha que um projeto use vários motores, todos com o mesmo princípio de funcionamento, conforme lógica pré-definida de acionamento, de um motor em partida direta. Vai ter esse exemplo aqui, ó, um motor de partida direta. Uma vez construído o bloco funcional de partida desse motor, que vai ser a partida direta, ele poderá ser utilizado várias vezes no programa, adotando as entradas e saídas distintas, que por sua vez controlarão motores distintos. Então, você tem a saída 1 para o motor 1, a saída 2 para o motor 2, a saída 3 para o motor 3 e assim por diante. Então, aqui nós temos um diagrama que vocês entendem, é bem mais fácil, né, de vocês entenderem, que é a ligação de direta, né, de um motor. Então, um comando direto, o 4 vai ser, né, o contato auxiliar, ó, vai ser a bobina do contator aí que vai ligar o nosso motor, né. Também é a saída de acionamento, né, desse contato. Então, aqui é uma bobina, e essa bobina, quando ela for ativada, ela vai ligar o nosso motor, vai ter um contato associado a ele aí. Aqui em cima a fase, o neutro, né? Então aqui nós temos um circuitinho de proteção. O 2, botão que liga. O 4 vai ser o botão que sela, né? Que é o auxiliar aqui, ele vai selar. E o 3 vai ser um NF que desliga. Então, temos o NA que liga, o NF que desliga, o 2 NA liga, o 3 NF desliga, o 4 sela e circuito de proteção 1. E aí a gente cria uma lógica, que nem essa aqui, né, com uma AND de 3 entradas, né? Então essa AND aqui, ó, ela pega lá o NF do motor, vai ser esse nosso circuito de proteção, vai ser emergência. Temos aqui, ó, o de desligar o motor e temos o liga motor. Porque a AND está controlando tudo aqui, né? Se eu tiver, temos 3 entradas aqui nessa AND. Se uma delas cair para nível falso, ele vai desligar a minha saída aqui, 4. Né? E temos essa hora aqui, né, ó, do 2, né, com o 4, que é o nosso selo. Né? Esse 4 aqui, ele alimenta a nossa OR em função do selo, né, do nosso circuito aí. Então, esse circuito, ele se resume nesse bloco. Né? Então, foi criado esse bloco na linguagem de programação de blocos, que é o FBD. E aí a gente pode pegar esse bloco aí, esse aqui é para um motor. Se eu tiver mais motores, ó, eu só vou replicando esses blocos lá no meu diagrama. Né? Então, a lógica de comando direto de cada motor, ela está aqui. Ó. Então, tipo motor A, motor B e motor C.
Claro que cada motor vai ter o seu comando, né, de chaves. 3 chaves aqui para cada comandinho, né? Para cada motor. 3 chaves para cada motor. E uma saída para cada, né, para controlar também os motores. Tem que ter uma saída para cá. Então a programação em blocos, né, ela também trouxe muita facilidade aí para programação em CLP. Aqui é um bloquinho mais avançado. Esses blocos eles já vêm prontos hoje para a gente incluir nos nossos projetos, né? Então geralmente nós já temos do próprio fabricante blocos específicos. Esse aqui é um bloco de contador, né? Então nós temos vários sinais aqui de entrada e sinais de saída, que eu monitoro, né, contagens, né? No caso aqui nós temos dias, dia anterior, mês, né? Mês a mês, né? Aqui um set que a gente pode fazer desse contador. Então são blocos já definidos até pelo fabricante, né? Alguns blocos mais específicos. E ajuda muito, claro, o nosso programador. E temos o Graph7, né? O Graph7 é esse sequenciamento gráfico de funções. Então também é uma linguagem gráfica de programação muito poderosa, proporciona uma representação de sequências de processo, controlado em forma de diagramas. O SFC é utilizado para dividir um problema de controle, permitindo uma visão geral do processo e facilitando o diagnóstico. Então ele vai dividir aquele nosso projeto em partes específicas. Isso aí é interessante, né? Porque todo projeto você tem etapas, né, de desenvolvimento dele. Você não vai querer montar seu projeto de uma vez só, né? Então a ideia é essa de um projeto, é você dividir em blocos, em partes, em sequenciamentos e trabalhar com cada área separada dessa aí. Tipo, eu tenho um sensor que vai medir, vai fazer a leitura de um sinal analógico. Eu tenho um outro sensor que vai fazer leituras de sinais digitais. Eu tenho uma saída específica para um determinado motor. Então eu tenho que trabalhar com esses blocos separadamente, depois juntar eles num sequenciamento. Outra grande vantagem é o suporte para sequências alternativas e paralelas, tornando possível que subrotinas que servem ao interesse do processo controlado sejam executadas de maneira paralela, sem a necessidade da parada lógica principal de controle. Isso aí na programação se chama interrupção, né? A gente cria interrupções para fazer esses acessos de subrotinas paralelamente. Em resumo, o sequenciamento gráfico de funções, o nosso SFC, vai além de uma programação gráfica usada em CLPs. É uma forma de estruturar a lógica e a sequência de eventos desejadas em um processo a ser automatizado. Aqui nós temos um exemplo desse sequenciamento. Então nós temos um laço aqui, né, que se repete, que é o nosso laço infinito. Aí temos um passo 1, que é encher o tanque, né? Então aqui é uma ação que está ocorrendo. E aqui eu estou monitorando se o tanque está cheio ou não. O tanque está cheio, aí ele vai para uma etapa que se chama de transição, né? Entre um bloco e outro, eu sempre tenho uma transição. Então a transição para esse exemplo aqui, ela está dizendo aqui, ó, proceder com a mistura, né? Então tá a sequência. Passo 2, esvaziar o tanque. Então é uma ação que eu tenho, esvaziar o tanque. Tá lá, sei lá, abrir um solenoide lá, uma válvula de saída. Aí aqui nós temos um monitoramento. Tem um sensor lá ligado e ele está testando enquanto, né, ele não tiver vazio. Tanque vazio, aí ele vai para uma segunda transição. E essa segunda transição é limpeza do reservatório. Aí tem um processo lá que vai fazer a limpeza do reservatório e vai para o passo 3. O que é o passo 3? Espera a solicitação de início de ciclo.
Enquanto a solicitação não for feita, ele espera. Né? Solicitação feita, sim, aí volta para o passo 1 e começa tudo de novo. Então é uma maneira da gente programar também. Né? Então é também uma programação gráfica que a gente pode ter. Tá? Outro tipo aí de linguagem de programação.